amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Este é o segundo domingo do tempo comum. Domingo passado foi o encerramento do ciclo natalício com a celebração festiva do batismo de Jesus. Hoje se lê ou se proclama o Evangelho de João, no seu início de capítulo 2. Com outras palavras, as bodas de Caná da Galileia. Quem nunca ouviu falar na transformação da água em vinho? E, no entanto, a partir de 10, 12 ou 15 linhas, sem outra repetição em outros evangelhos, nós não somos mais capazes de reconstruir o que de fato poderia ter acontecido. Existem dificuldades. Uma festa de casamento na Galileia durava normalmente uma semana. Pessoas iam e vinham e muitas vezes não eram os mesmos. O texto nos diz que faltou o vinho, mas não é essencial, não era vital para todos tomarem vinho, sobretudo se já tinham provado alguma espécie de vinho. Jesus manda que se encha 6 talhas de água para a purificação dos judeus e as transforma. O evangelista não nos diz como, é muito modesto, muito discreto, as transforma em vinho e ordena que o mestre-sala venha prová-lo. 6 talhas de pedras, isto é, 600 litros. Seriam necessários 600 litros para uma festinha numa aldeiazinha pequenininha de Caná da Galileia? Seriam necessários? Se acrescentar a isso, há o episódio da mãe de Jesus, o seu papel. Eles não têm mais vinho. O que queria ela dizer com isto? Pedir um milagre a Jesus? Mas Jesus, neste evangelho, não havia feito nenhum milagre. Como sabia ela que Jesus tinha a capacidade de realizar milagres? Portanto, a sua afirmação, eles não têm mais vinho, pode ser entendida em outro nível. Isto é, uma simples constatação. Eles estão numa situação precária. Eles não têm mais vinho. Só isto. Acontece que Jesus, que no início lhe dá uma resposta um tanto brusca, depois realiza a transformação da água em vinho. Foi a pedido de Maria ou não? O texto não é claro. Protestantes e católicos se chocam nesse texto aqui. Os protestantes mostrando a partir daqui que Maria não tem significado nenhum na história da salvação. Os católicos não afirmam isto, mas infelizmente, comentando o texto, não vão além de um certo devocionismo mariano. A melhor explicação é esta. A primeira parte do Evangelho de João recebe o nome de Livro dos Sinais. E este é o primeiro sinal de Jesus. Com que significado? A velha água dos judeus é transformada no vinho novo e abundante para os cristãos. E nós não bebemos mais a velha água da purificação, mas temos o vinho do Espírito Santo
que saboreiam aqueles que se entregam diretamente e profundamente a Jesus Cristo.